ouvintes do podcast da Guararapes. Eu sou o Diego Andrade. Eu sou a Fernanda Mosseri. Estamos aqui hoje com a Marta Manente, uma designer super consagrada, tanto no mercado nacional quanto internacional. E, Má, eu gostaria que você se apresentasse aqui para os nossos ouvintes, contasse um pouco do seu repertório. Bom, primeiro, quero agradecer a vocês pelo convite, por esse prestígio de estar aqui participando desse podcast da Guararapes. Para mim é um imenso prazer e honra de participar em nome de tantos designers do Brasil que representam o design brasileiro para esse cenário incrível do setor moveleiro. Eu tenho mais de 20 anos como designer, participando intensamente e exclusivamente do setor moveleiro. Então, eu acredito que eu faço parte dessa construção do cenário da indústria de móveis no Brasil. Eu trabalho fazendo criações dentro das indústrias, criações de produtos finais, criações de portfólio de muitas indústrias e também da minha coleção autoral, que hoje também é reconhecida mundo afora. Sou de Bento Gonçalves, local onde tem muitas indústrias, e eu consigo fazer toda essa interlocução entre indústrias e arquitetos que consomem o design no Brasil e também fora do país. O teu estúdio fica em Bento Gonçalves também. Fica em Bento Gonçalves. E tem teu nome, Estúdio Marta Manente. Tem meu nome, Estúdio Marta Manente. E a região é uma região moveleira. É um dos principais polos de indústrias do país. Mas eu quero falar um pouquinho antes sobre isso, por que da minha história, né? Eu sou filha de marceneiro. Então, a minha essência, a minha veia, ela corre a indústria moveleira. Eu nasci nesse meio. O nome grão, né, ele vem de uma historinha também que faz parte, assim, eu sou a imigração da minha família veio da Itália, eu tenho as duas cidadanias, italiana e brasileira. Os meus bisavós, quando vieram da Itália, eles moravam na beira de um rio, que é perto de Bento Gonçalves, e a primeira profissão dos italianos, da minha família Manente, na Serra, eles faziam balsas de troncos de madeira, e escoavam a madeira para a construção civil em todo o estado. A segunda geração da minha família trabalhou com toras de madeira, beneficiando a madeira. Meu pai veio como marceneiro e eu vim também dentro da indústria moveleira para executar, eu sempre digo, o sonho das pessoas. Eu acho que quem trabalha com criação para o mobiliário trabalha com a realização do sonho das pessoas. E eu sempre tento interpretar isso. O quanto veio da minha essência, da minha história, e o quanto eu consigo, através do meu projeto, da minha criação, entender o sonho das pessoas e realizar através do meu projeto, do meu traço. Muito legal essa história que vem vindo da família, né? Uma crescente, bem bacana, não conhecia. Eu também não, e eu te conheci o ano passado, né? A gente se conheceu na Feira de Milão, e eu me lembro que no meio daquela loucura da feira, de muitas coisas serem vistas, pensadas, a gente conseguiu sair para jantar e conversar um pouco, e eu fiquei admirada, falei, gente, que mulher é essa? E numa conversa até com o Humberto, não, vamos chamar ela para fazer uma coleção pra gente. Foi daí que surgiu, no meio de um jantar, no meio de uma feira de design, essa ideia de você fazer com a gente, em parceria, essa coleção grão. Mas eu queria que você falasse um pouco para a gente também a respeito das tendências, porque a gente vai para fora ver como é que você faz essa leitura e traz aqui para poder fazer a sua criação, a sua autoria. Fernanda, eu tenho 18 anos cumpridos de Salone. Quando eu comecei a fazer a feira de Salone, ela não era nem lá onde acontecem hoje, era num outro local, em outro pavilhão. Eu sempre conto assim que essa história também ela faz parte da minha trajetória de entender o segmento moveleiro do Brasil, porque tudo que acontece fora do país não é essencialmente o que a gente traz para dentro das indústrias, para dentro das vivências, né, do design brasileiro. No início, muitas vezes, e muitas indústrias iam exclusivamente para cópia, para trazer a tendência. Essa cópia, o espelho do que acontece na Europa, muitas vezes não é o que vende aqui. E não, muitas vezes não é. O brasileiro ele é muito mais caloroso, ele é um país que ele é plural, ele é grande, ele tem muitas culturas diferentes, uma cultura extremamente rica. O calor do Brasil, as temperaturas do Brasil, elas geram o consumo e a intenção do consumo completamente diferente da Europa, que é um país frio. Então, começam pelas cores, começam pelos desenhos das madeiras, pelas cores que são aplicadas, que nós trabalhamos com cores muito mais quentes. E quando eu falo sobre isso, não é só Brasil, é América Latina.
Nós gostamos de muito mais lugares acolhedores. Eu acho que a gente pode trazer essa tradução como o ambiente acolhedor. É por isso que eu acho que o Brasil ele tem essa vertente do artesanato, né, de toda essa do colorido que muitos outros lugares não têm. Então eu acho que o que é interessante assim quando eu vou com um olhar para conhecer o que é tendência, né? Eu acho que é importante a gente ter aquele olhar do todo, do que está acontecendo, mas fazer essa tradução do que exclusivamente vende no Brasil é muito diferente. Eu digo assim, pelas as estruturas, né, que as madeiras elas apresentam, muitas vezes é muito mais limpa para fora do país, e aqui a gente gosta desse movimento, porque nós vivemos muito mais a floresta, nós vivemos muito mais dentro da natureza. Nós somos representados pela Amazônia. Sim, o que nos caracteriza? Né? Nós somos representados por essa diversidade da floresta que outros países não têm. Quando eu levo o meu design autoral, que eu falo dos produtos que eu crio, e quando eu levo as madeiras do Brasil, qualquer pessoa de outro país fica encantado quando a gente começa a apresentar o que é a madeira do Brasil. A gente tem no nosso portfólio da Guararapes uma linha que chama Madeiras do Brasil. E é uma das linhas, né, de mais consagradas no mercado brasileiro e muito admiradas por quem vem de fora. A gente recebe aqui na Casa Guararapes muitos estrangeiros. Minha cozinha é pau-ferro. Consagrado. Porque faz parte da história do Brasil, pau-ferro. Então, isso faz parte da história da arquitetura do Brasil, do design do Brasil. E a gente vai levar isso como essência. E eu acho que isso faz parte da nossa história como cultura do design brasileiro. E Marta, a gente teve recentemente um podcast, um episódio falando sobre o Salone, com a Sharon da Estúdio Anima. E eu queria entender como você faz esse estudo de tendências. Antigamente, demorava muito para chegar alguma coisa no Brasil. E hoje em dia é tudo muito mais rápido. Como que você faz, além de adequar esse tempo, para conseguir traduzir nesse tempo menor do que era antigamente? Eu lembro das minhas primeiras vezes que eu ia para o Salone. Primeiro que não existia internet. Eu acho que o principal fator é essa velocidade que a internet ela nos traz como informação. As primeiras vezes que eu fui para o Salone, há 18 anos atrás, não tinha câmera digital, era câmera analógica. Quando a gente precisava fazer um relatório de tendências, era através de catálogos. A gente tinha que trazer o catálogo, malas de catálogo, para poder escanear e montar uma apresentação falando sobre tendências do Salone. Toda essa fase entre você trazer informação, fazer o relatório de tendências, criar uma coleção de produtos e levar isso para a indústria e depois para lojista e depois para o consumidor, é um processo muito longo, muito longe. E a internet, ela facilitou tudo isso, porque ao mesmo tempo que eu estou lá fazendo as minhas fotos, jogando para os meus stories, para a minha rede social, ou já construindo automaticamente, através das imagens digitais, um repertório que eu preciso fazer alguma pesquisa exclusiva para algum cliente meu, o consumidor ele já está consumindo a informação. Porque é tudo on time, é tudo acontecendo automático. Quando chega na loja o produto, o consumidor ele já compra a ideia. Antes nós tínhamos que fazer o processo de convencimento do consumidor. E agora o consumidor ele sabe de tudo ao mesmo tempo. E o que está acontecendo? E ele já deseja o produto porque ele sonha em ter o que está acontecendo de mais moderno no mundo. Tem muitas pessoas que, quando elas estão construindo as suas casas, que elas querem o que tem de melhor, o que tem de mais moderno, elas já chegam com esses atributos sobre o produto, eles têm esse conhecimento. Isso facilita muito, trazer as principais tendências, mas dentro de uma agilidade que o design ele é consumido de imediato. E nessa coleção que você assinou pra gente, coleção Grão, como você já citou o nome, da onde surgiu esse nome Grão? Por que você batizou essa coleção como sendo Grão? Grão tem muitas interpretações. Primeira coisa que eu queria, quando eu comecei a pensar um nome, eu queria um nome muito forte que tivesse um respeito com o nome Guararapes. Eu acho que quando a gente parte de um objeto, primeiro, objetos de design assinados, feitos com MDF, é uma grande inovação. Não tem design assinado, objetos feitos com painel. Então, eu tinha que trazer esse respeito entre eu estou participando de um ambiente todo feito com painel. Ele é grandioso. E quando eu chego com um objeto que ele é mimetizado ao espaço, ele é mimetizado ao ambiente de arquitetura, ele está fazendo parte, ele vai contribuir com a questão do acabamento. Se ele tem o mesmo acabamento no objeto e eu tenho todo
o ambiente feito no mesmo acabamento, é essa intenção, é fazer parte, fazer essa integração. Grão vem de um significado que é o nascimento de tudo. É o embrião, é de onde tudo nasce. E eu queria trazer algum simbolismo que fizesse essa representação como fazendo parte dessa criação Guararapes. Esse respeito, como eu disse. Mas eu queria muito também alguma coisa que tivesse a minha essência. E eu carrego a essência ítalo-brasileira. Eu carrego a essência que eu contei no início, da minha essência, tanto do setor de móveis quanto do setor do vinho, porque eu venho de uma região que é do vinho, e o grão ele vem do grão da uva, o grão que da onde surge o grão que faz parte do cacho, que cria, a partir dele criam muitos outros produtos que são sofisticados, assim como o objeto também é um objeto sofisticado. Então a gente tem interpretações diferentes, né? E eu acho muito interessante esse paralelo que você traçou, porque a gente vê que as pessoas têm no ideário delas que a chapa de MDF, o painel de MDF, é muito para construir mobiliário. E a hora que a gente vê, enquanto Guararapes, e traz, junto com você, essa coleção que é feita de chapa de MDF, mas para um objeto de decoração, e esse objeto ele vai complementar um espaço que também vai estar lá, uma marcenaria, essa junção, esse casamento fica muito bonita no espaço. Então eu posso ter um painel com padrão e um mobiliário, e um objeto também com esse mesmo, ou fazendo um complemento entre um e outro, e cria uma linguagem de diferentes planos no mesmo plano. Então, eu acho que isso enriquece muito. E a sua coleção, ela traz um diferencial, assim, para mim, que participou da criação desde o começo com você, que é muito bonita. Então, eu queria que você falasse um pouco dos elementos, dos objetos que você trouxe para a coleção Grão. Bom, a coleção Grão, a intenção total, né, de trabalhar com o painel fazendo a composição com o ambiente, mas ele veio com essa intenção também, que é a tendência das formas orgânicas. A forma orgânica, ela quebra aquela seriedade que você está olhando todo o móvel, todo o ambiente que ele é feito com painéis que estão num formato mais alinhado, mais minimalista, e quando a gente chega com um objeto no formato orgânico, ele também traz essa aproximação e esse espaço acolhedor. O formato orgânico também quebra um pouco aquele aspecto reto do MDF, né? Isso. Você tem uma imagem que o painel sempre vai ser algo reto e quadrado, né? Então, o formato orgânico ajuda a quebrar esse paradigma. Esse rigor, né? E que é a grande tendência. Quando a gente fala de design internacional, o mundo está falando sobre o orgânico. Então, por que não trazer essa tendência que o mundo está falando sobre design orgânico para as peças que simbolizam o grão? Acho que tem toda uma representatividade na sequência. Já traz também com a natureza sendo orgânica, o grão sendo orgânico, as peças também combinam com o nome. Então, a gente também tem uma postura no mercado super, eu acho que orgânica, que vem de um olhar muito atento para o que está acontecendo. Então, acho que virou um casamento, uma história muito bonita a ser contada. E você trabalhou com alguns elementos também que não é só o MDF dentro dessa coleção. Então, ela é muito mais ampla. É uma coleção que, ao mesmo tempo, eu quis trabalhar com outros elementos para valorizar o painel. Então, quando a gente olha assim, o metal fazendo um arco, fazendo a finalização dessas peças, ela está valorizando o MDF, ele está valorizando o painel, está valorizando a textura, valorizando o desenho que foi escolhido para fazer a finalização. Então, eu até comento muitas vezes que depende do formato, da forma que você olha para essas peças, ela simboliza também a moda. Muitas vezes você consegue enxergar naquelas peças um objeto de moda, um acessório que complementa, né, o look de uma pessoa, assim. Então, é uma joia. Fernanda, bacana assim também, eu acho que tem a parte do metal, a parte da madeira, tem aquelas esferas. As esferas têm um significado especial para mim. Qual? Então, tem algumas coisas que eu repito nas minhas criações de design autoral. Peças que muitas vezes eu sou premiada, ou peças que eu represento o Brasil nos eventos internacionais, sempre tem algum simbolismo que eu vou repetindo. E eu quis fazer isso também colocando a minha assinatura com as esferas. Então, as esferas estão em outras peças minhas, da minha coleção autoral, e elas se repetem como algo que leva a minha assinatura para a coleção Grão. Bonito isso. O bacana da coleção é que ela está toda multifuncional. Tem uma versatilidade nela, né? E quando a gente olha para ela, muitas vezes a gente não interpreta, né? Mas o que é o interessante da coleção? Você consegue, muitas vezes, olhar para ela e você enxerga uma bandeja. Né? Em todas elas, você enxerga uma bandeja, um objeto de apoio.
Ela pode ser um apoio para frutas, ela pode ser um apoio para objetos decorativos. A versatilidade dela vai tanto para o que você vai aplicar em cima sobre a peça, quando aonde eu vou aplicar. Aqui na casa a gente tem um jogo nosso, né, de uso pessoal, assim, aqui corporativo, e aí em dias de evento a gente põe para ajudar no buffet ali, para colocar as coisas do buffet, desde guardanapo até uma tábua de frios. E as pessoas, como a gente usou em um dos objetos o Ares, que é o Noite Neblina, a nossa linha Ares, para cortar queijo mesmo, porque ele não risca, é um painel que não risca, não marca dedo, tem proteção UV, proteção a calor. Então, assim, a gente consegue usar dessa forma. Então, a gente consegue trazer esses objetos de uma forma aqui na casa super rica. E assim eles vão andando, eles vão circulando pela casa. De vez em quando eles me perguntam, cadê o objeto? Tá na sala do Leandro, cadê o objeto? Tá lá na cozinha. Eles vão migrando aqui dentro. E a própria bandeja que tem o ele acho que ele é chamado como para colocar plantas, flores. A floreira? Floreira, né? Ele está cadastrado como floreira. Mas ele pode ser um porta-lápis e usar num espaço corporativo, numa bancada de escritório. Ele vai ficar super elegante para esse tipo também de aplicação. Sim. Para o lavabo. Ele não tem limitação de uso. A gente põe umas toalhinhas ali, um sabonete, uma florzinha. A gente falou até no evento, né? Cada pessoa vai trazer a sua interpretação para utilizar a peça. A gente não limita, a gente simplesmente oferece a peça, a criação, e ela mimetiza no espaço. Mas isso é muito legal do design, né? A capacidade de ser plural. Isso eu acho que enriquece muito o produto e a autoria do projeto. Má, queria te agradecer em nome da Guararapes, em nome nosso, né, de equipe de marketing da Guararapes, pela parceria, pela disponibilidade e desejar um sucesso a essa coleção, que tem tudo para voar. E a gente ficou muito feliz, né, com tudo que está acontecendo em torno dessa coleção, com a história, com o storytelling dessa coleção. É muito legal. Eu queria finalizar falando a todos que quem quiser conhecer os produtos a fundo, entre em casa.guararapes.com.br, estão disponíveis à venda. E agradecer a Marta pela presença aqui na Casa São Paulo, ter participado do Espaço do Futuro do nosso concurso. Estar conosco sempre. Muito obrigada, eu fico lisonjeada por novamente estar dentro de um projeto, participar de um projeto da Guararapes e compartilhar com vocês e com tantas pessoas que sonham em participar da casa de outras pessoas, porque nós estamos interligados em tudo isso, né? Como indústria de painéis, como marceneiros, como arquitetos, todos nós fazemos parte dessa construção da vida dos outros. Então, eu acho que quando a gente entrega essa verdade, toda essa essência do que nós fazemos, a gente entrega com coração e que isso possa ser sentido através das peças que foram assinadas com muito carinho para Guararapes. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado. Que seja um sucesso. Que seja um sucesso. Será.